Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui em mais um Acorda Vascaíno, nessa terça-feira, véspera de clássico. E é claro que eu vou falar um pouquinho também sobre o jogo de amanhã. Só que isso eu vou deixar para o final, torcedor. Porque como você pôde observar aí na capa, a minha resenha de hoje é sobre o diretor executivo do Vasco, o Marcelo Santana. E antes de eu começar o meu bate-papo com você por aqui, eu vou pedir um favor. Senta o dedão no like, não custa absolutamente nada. Vai ali, senta o dedão no like. Todo mundo que me acompanha aqui tem pelo menos um grupo de Vasco. Manda essa resenha aí nos seus grupos. E você pode ter certeza, eu leio absolutamente todos os comentários que estão aí embaixo. Porque se tem algo que eu sempre faço, é isso. Até para ter o ponto de vista do torcedor e ter algum tipo de parâmetro. Às vezes eu concordo, às vezes eu não concordo, e tá tudo certo. Como você que está aí do outro lado, também não concorda às vezes com a minha opinião, e está tudo ok. Torcedor, ontem foi um dia de frustração. Já pela manhã, a notícia que o Bruma não viria mais para o Vasco. Um jogador que estava a um documento do Vasco, a equipe do Benfica entrou na jogada e acabou levando esse jogador. E a partir daí, os grupos do WhatsApp de Vasco, que eu participo, e não são poucos, o Instagram, o X, enfim, pegou fogo. Porque todo mundo tem uma solução e consegue achar um culpado quando uma negociação de jogador não dá certo. E são tantas variáveis que estão em jogo durante a compra de um jogador que não é tão fácil assim. Agora, no mundo de um torcedor machucado, no mundo de um torcedor ansioso, no mundo que a gente percebe o nosso rival com 5 ou 6 pontas, jogadores de beiradas melhores do que o nosso. E não adianta ficar aí com ranger de dentes quando eu trago o rival como parâmetro. Porque eu quero ter na minha vida o parâmetro de quem está acima. Para daqui a pouco eu poder estar na mesma prateleira. Isso é na vida pessoal e profissional. A gente precisa mirar aquele que estão tendo sucesso. Infelizmente para o vascaíno, o rival nos últimos anos é um case de sucesso. Não adianta brigar com isso, torcedor. A maneira que eles chegaram lá, se eles foram ajudados, se eles tiveram patrocínios de órgãos públicos, se eles tiveram ajuda da TV, tudo isso o torcedor sabe. Só que dentro de campo hoje, eles têm 3, 4 elencos. Quando você fala de ponta extremas, é absurdo o que eles têm, né? Por exemplo, no último final de semana, eles jogaram com 3 atacantes, Gonzalo Plata, Michael e Bruno Henrique. Ainda tinha no banco Luiz Araújo e Cebolinha. Sem contar que o Gerson, nesse novo modelo do Flamengo, joga como um extremo construtor pelo lado direito, que é o que o Everton Ribeiro fazia e que é o que o Adson faz, que não é aquele jogador de buscar o fundo, é o jogador de trabalhar por dentro do campo. Onde eu quero chegar, torcedor? Hoje, o nosso rival tem 6, meia dúzia de opções para jogar nas beiradas. E eu só coloquei aqui os que tem mais, né? Porque tem mais ainda lá, mas vou ficar por 6. E quais são as opções que o Vasco tem hoje, terça-feira, para escalar amanhã contra o Fluminense? O Vasco tem Alex Teixeira, Jean Davi, Alegria, Bruno Lopes, que também joga pelo lado, mas não é a dele. O Maxi, que a gente nem sabe qual é o posicionamento. Aí eu pergunto para você. Se você separar 4 do rival, tira 4, os 2 que sobrarem não são titulares absolutos nessa equipe do Vasco. E isso me deixa completamente alucinado. Isso me deixa, assim, extremamente triste, cansado de falar de Vasco. E para piorar, a gente esteve próximo do Brian, esteve próximo do Bruma
e voltamos basicamente à estaca zero. Se tem algo que eu posso criticar aqui o Marcelo Santana, primeiro, não comunicar. Porque ele poderia perfeitamente falar com o torcedor vascaíno, explicar o que está acontecendo, falar dessas negociações, o grau de dificuldade. Nós estamos em fevereiro, quando terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado, ele deu uma coletiva deixando claro que ele iria conversar mais com o torcedor, iria explicar algumas coisas. E a gente já está quase que na metade do Campeonato Carioca. O sorteio da Copa do Brasil é essa semana, sexta-feira, e ele não comunicou absolutamente nada. Eu poderia apontar aqui, ou querer apontar, algumas falhas no trabalho do Marcelo Santana quanto a essas negociações. A demora para ter uma resposta do Braia, que a gente perdeu muito tempo, né? A lista de jogadores que ele tem para buscar, parece que a criatividade é pequena, porque poderia ter um leque maior. Agora, se tem algo, torcedor, que eu teria feito diferente, eu não tenho curso de gestão de futebol, não tenho curso de empresário de jogador de futebol, não tenho nada disso. Agora, o que eu sei, o que a vida me ensinou, é que aquilo que eu quero muito, eu preciso correr atrás. E onde é que eu quero chegar com isso? Eu não tenho dúvida alguma que a do Braia eu não sei, mas a do Bruma, se ele tivesse pego um avião para Portugal, ele voltaria com o Bruma sentadinho no seu lado. E por que você fala isso, Jean? A gente não pode esquecer que essa negociação está desde a semana passada. E a gente não pode esquecer que a contusão do Di Maria foi pós o início da negociação. A negociação do Di Maria que forçou o Benfica a ir atrás de outro atacante. Então, torcedor, se ele realmente quisesse essa contratação, poderia ter ido até em Portugal. E talvez até com a proposta do Benfica, ele poderia estar lá. Ou vocês acham que o Benfica só se comunicou com o Braga por WhatsApp, por telefonemas, por chamadas de vídeo? Você acha que não teve esse encontro? O rival volta a falar aqui, quando quer muito um jogador, quando quer muito um treinador, ele vai para a Europa. Inclusive, os seus dirigentes, em épocas que foram contratar vários e vários jogadores no exterior, faziam entrevistas com esses treinadores lá na Europa. Se deram acerto aqui ou não deram é outra coisa, mas tiveram êxito nas negociações. E para encerrar esse assunto hoje aqui, passar um pouquinho para a bola rolando de amanhã, lembra do Alexandre Pássaro? Sim, o Alexandre Pássaro, que não fez um trabalho bom no Vasco, mas quando foi para contratar o Lisca, que à época tinha outras propostas, vocês lembram o que o Alexandre Pássaro fez, torcedor vascaíno? O Lisca conta isso na sua apresentação. Que quando ele olha, quem é que está na frente do seu condomínio com um contrato embaixo do braço esperando ele? O Alexandre Pássaro. Então, Marcelo Santana, pelo amor de Deus, corra contra o tempo, comunique mais com o torcedor e vá atrás dos seus objetivos. Porque esse seu silêncio dá margem que você não está trabalhando. E eu sei que isso não é verdade. Eu sei que você trabalha. Só que você precisa demonstrar isso. Caso contrário, você vai continuar sendo bombardeado nas redes sociais como você vem sendo. E para falar um pouquinho de bola rolando, do jogo de amanhã à noite, o Vasco enfrenta o Fluminense e eu tô curioso para saber o que o Carille vai fazer. Eu já trouxe a minha opinião aqui para vocês no último domingo, que eu colocaria o Hugo Moura nessa equipe do Vasco, tentaria essa alteração, talvez não tiraria o Jair, talvez adiantaria um pouco mais os laterais, soltaria um pouco mais o Paulinho para chegar mais ao ataque. Enfim, eu não sei se o Carille já vai desmanchar essa ideia desses três homens que ele está jogando, ou vai esperar mais um pouco. Se esperar mais um pouco eu também vou entender, porque convicção no futebol não se resume a um jogo. Talvez não deu certo contra o Volta Redonda, mas com ajustes ele possa fazer acontecer. Eu particularmente não acredito. Enfim, sobre o jogo de amanhã é isso. Curioso para ver como que o Carille vai remontar essa equipe depois de uma atuação tão ruim como foi a do último sábado contra o Volta Redonda. Beleza, torcedor? Gostou desse Acorda de hoje? Por favor, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais. É sempre importante para fortalecer o nosso trabalho. Eu volto hoje à noite com o Emerson Rocha
no News. Primeira vez que o News será sobre a apresentação de Emerson Rocha e auxílio de Jean Faísca na história. Será histórico, meus amigos. Aguardo vocês. Abraço.